Olá, estamos de volta. Hoje dando início às incidências radiológicas do esqueleto apendicular inferior. Vamos iniciar falando sobre artérios, dedos e o pé, tá? Sesamoides, incidência tangencial. Paciente em decúbito ventral ou em decúbito dorsal. Incidência para avaliar a extensão de lesões nos sesamoides, podendo ser avaliada também como dorsiflexão do primeiro artélio. AP do pé, incidência dorso-plantar, demonstração de fraturas e anormalidades nas articulações. Os ossos sesamoides devem ser visualizados através da cabeça do primeiro metatarso. Oblíqua do pé, uma rotação lateral pode ser solicitada para uma visão adicional dos tarsos mediais e da base do primeiro metatarso. Lateral do pé, localização e grau de deslocamento anterior e posterior dos fragmentos de uma fratura. AP lateral dos pés com carga. As incidências são úteis para a demonstração dos ossos dos pés e condições dos arcos longitudinais sobre o peso total do corpo. Estes arcos fornecem um forte suporte para a absorção dos impactos. Nós temos o AP de ambos os pés e o lateral de cada pé. Incidência radiológica para membro inferior, incidência para artélhos, dedos dos pés. Buscam evidenciar fraturas, luxações e patologias como osteoartrite e artrite gotosa, gota. AP de artélhos, decúbito dorsal ou sentado, superfície plantar sobre o chassi, dedos afastados. Raio central, angulado 15 graus cefalicamente, incidindo na articulação metatarso-falangiana de interesse. Visualizam-se todas as falanges do dedo de interesse e pelo menos 1/3 do metatarso. As articulações associadas aparecem abertas. AP oblíqua de artélhos. Observação: fazer rotação medial para o primeiro e o segundo artélio e rotação lateral para os demais dedos. Decúbito dorsal ou sentado com o joelho flexionado, superfície plantar sobre o chassi, dedos afastados. Rodar perna e pé internamente de 30 a 45 graus, raio central perpendicular, incidindo na articulação metatarso-falangiana de interesse. Visualizam-se todas as falanges do dedo de interesse e pelo menos 1/3 do metatarso. As articulações associadas aparecem abertas. As cabeças dos metatarsos devem aparecer lado a lado com pouca ou nenhuma sobreposição. Lateral artélhos. Decúbito lateral ou sentado com o joelho flexionado, rodar a perna e o pé lateral para o quarto e quinto dedo e rodar a perna e o pé látero-medial, primeiro e terceiro dedo. Dedos separados, raio central perpendicular incidindo na primeira articulação interfalangiana do hálux ou para a articulação metatarso-falangiana dos demais dedos. As falanges devem aparecer em perfil. Tangencial para sesamoides. Utilizada na avaliação de extensão da lesão. Decúbito ventral com o pé dorsiflexionado de 15 a 20 graus cefálicos, a partida vertical. Flexionar o primeiro artélio e repousá-lo sobre o chassi. Raio central perpendicular tangenciando a face posterior da primeira articulação metatarso-falangiana. Pode ser feita em decúbito dorsal, dorsiflexionando o primeiro artélio com uma tira longa de gaze, porém, há um aumento da distância foco-filme. Sesamoides alinhados e sem sobreposição. Pé.
estudo de fraturas e alinhamento de fragmentos, anormalidade nos espaços articulares, derrames de tecido moles e corpo estranhos. AP do pé, decúbito dorsal ou sentado, superfície plantar sobre o chassi, raio central angulado 10 graus cefalicamente, direcionado para a base do terceiro metatarso. Para corpos estranhos, o raio central pode ser perpendicular e para o dorso do pé alto, angulação de 15 graus e de 5 graus para dorso de pé baixo, ambos cefalicamente. Todo o pé é visto, incluindo as falanges, os metatarsos, navicular, os cuneiformes e o cubode, além das articulações associadas. Quando a gente vai realizar esse posicionamento do pé, em que ele fala que é decúbito dorsal ou sentado. Tá? Quando o paciente está sentado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente coloca o paciente sentado com o joelho flexionado e o pé apoiado em cima do chassi e o chassi em cima da mesa, tá? Como o tampo da mesa de exames é de fórmica e o chassi também é de um material bem semelhante à fórmica, ou até o de plástico mesmo, quando o paciente força o pé em cima do chassi, que está sobre a superfície da mesa, ele pode escorregar, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente orienta o paciente, para que a gente tenha certeza de que o paciente entendeu bem a informação que a gente passou para ele, tá? Sobre como ele vai ficar posicionado. Então a gente explica bem, orienta o paciente de que não pode ter movimento, nem girar a perna para um lado, nem para o outro, para poder olhar se está bem posicionado ou não. Depois que estiver na posição, ele não pode mexer mais, tá? O ideal é a gente sempre, como eu falo, deixar tudo organizado e estruturado e deixar para colocar a posição que é um pouco mais desconfortável para o paciente para a última ação. Que aí a gente coloca ele na posição, depois dele totalmente orientado, e a gente vai realizar a radiografia para que ele não fique muito tempo na mesma posição, né? Para que não fique desconfortável para ele e ele acabe se mexendo. AP oblíqua médio lateral e lateromedial do pé. Decúbito dorsal ou sentado, joelho fletido, superfície plantar sobre o chassi, rodar internamente o pé e a perna 45 graus. Raio central perpendicular para a base do terceiro metatarso. Pode ser feita a rotação médio-lateral de 30 graus para a avaliação dos tarsos mediais e do primeiro metatarso. Pode ser feita a rotação, tá? Depende do que você quer visualizar. Se você quiser visualizar os tarsos mediais, você vai fazer a angulação de 30 graus. Caso contrário, você vai fazer 45 graus, tá? A obliquidade correta é evidenciada pela não sobreposição dos terceiros, quarto e quinto metatarsos. O primeiro e o segundo metatarso aparecem com sobreposição apenas nas bases e a tuberosidade do quinto metatarso é bem visualizada. Os espaços articulares do cuboide e o seio do tarso aparecem abertos. Lateral, médio lateral ou lateromedial do pé. Decúbito lateral, joelho fletido, membro oposto ao lesionado posicionado atrás do mesmo, dorsiflexionar o pé. Raio central perpendicular, direcionado para o cuneiforme médio, a base do terceiro metatarso. O pé é visto por inteiro, desde as falanges distais até o calcâneo e a articulação do tornozelo até o terço distal de tíbia e fíbula. A lateral verdadeira é quando a parte distal de tíbia e fíbula se sobrepõe, apenas a tuberosidade do quinto metatarso é vista lateralmente, assim como a parte distal dos metatarsos. Além disso, a articulação tibio-talar, articulação do tornozelo, aparece aberta.
AP e perfil com carga do pé. Posição ortostática. Membros inferiores estendidos. Peso sobre os dois pés. No AP, o raio central vai estar angulado 15 graus cefalicamente, entrando na base dos metatarsos, e em perfil, o raio central vai estar perpendicular, direcionado para a base do terceiro metatarso. AP de ambos os pés são visualizados desde as falanges distais até a porção distal do talos. No perfil, todo o pé é visualizado com sobreposição da tíbia e fíbula, bem como das bases dos metatarsos. A articulação do tornozelo aparecerá aberta. AP, pé sem perna. Pé, Sege e Dijan. Carrum. Essa é uma incidência que a gente não vê muito comum, tá? Não é uma incidência de rotina, não é uma incidência de praxes, ou seja, uma incidência que a gente tem o hábito de realizar com frequência. Não é uma incidência que é solicitada com frequência, tá? Mas é uma incidência que tem toda a sua funcionalidade, tá? Então, muitas das vezes a gente tem incidências que vão ser utilizadas, na verdade, que não vão ser utilizadas de forma tradicional, né? Todo dia e tal. Mas são incidências que vão ter toda a sua funcionalidade, vão ter toda a sua razão de ser, né? Então, a gente tem o caso das incidências que a gente, dependendo de onde a gente trabalha, a gente nunca vê. Por exemplo, se você trabalha num centro ortopédico, vai ser muito difícil você ter uma incidência de seios da face, porque não vai ser parte daquela rotina. Da mesma forma como você trabalha num hospital de atendimento paciente com uma maioridade, você vai ter certas incidências ortopédicas que você não realiza, tá? Então, dependendo de onde você realiza, você não vai ter muita rotina, dependendo do exame. E tem alguns exames que acabaram caindo em desuso, infelizmente alguns porque o médico solicitava e o profissional achava que dava muito trabalho de fazer. Por exemplo, solicitar um dedo em específico numa radiografia. Eu praticamente não vejo os ortopedistas solicitarem. E por um tempo a gente se enganou achando que eles faziam isso porque eles não sabiam pedir. Mas infelizmente às vezes eles fazem isso porque eles cansaram de pedir a incidência como ela tem que ser e não obtinham resultado, então eles passaram a solicitar a incidência que faziam. Então, ele pedia dedo, o profissional ia lá e fazia pé. Ele pedia dedo, fazia pé. Aí ele passou a pedir pé, mesmo querendo o dedo, tá? Em alguns casos, o profissional ele não é especializado na área em que ele está solicitando, por exemplo, às vezes ele não é especializado em ortopedia e está fazendo atendimento e solicitação na ortopedia. A gente sabe muito bem que a nível de geral, isso acontece muito, do profissional não ser daquela área específica e ele está solicitando os exames dentro daquela área que ele não atua. Então, às vezes, ele não tem conhecimento total de como solicitar, tá? A gente tem que ter em mente que, a nível de saber sobre incidência, sobre posicionamento, quem sabe somos nós, tá? O médico nem sempre ele sabe exatamente como é a incidência, até porque esse é o nosso saber, quem tem que saber é a gente. O radiologista até vai lá, tá? Mas as outras especialidades médicas, eles não sabem de cor todos os posicionamentos. Então, vamos lá. Posição ortostática, membros inferiores estendidos, são feitas 2 incidências no mesmo filme, tá? Sem movimentar o pé. Pé sobre o chassi.
Na primeira incidência, o raio central vai estar angulado 10 graus cefalicamente, direcionado para a base do terceiro metatarso. E na segunda incidência, vai ser inclinada a perna para frente e o raio central vai ser angulado 45 graus caudal, entrando posterior 5 centímetros acima do plano do chassi. Todas as falanges de metatarsos, navicular, cuboide, cuneiformes e o calcâneo são visualizados nessa incidência. Aqui a gente começa a falar sobre o calcâneo, tá? O calcâneo a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima aula.